No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre os mercados, então banho de sangue novamente hoje nos mercados globais, SP 500 caindo, Bolsa dos Estados Unidos então caindo, Ibovespa, Bolsa aqui no Brasil, caindo também. Vamos trazer uma teoria sobre o possível plano de Donald Trump em relação às tarifas, em relação à economia e todo esse caos que está acontecendo. E vamos falar também sobre uma característica do Bitcoin que eu particularmente, desde 2007, nunca vi isso e não me lembro de ter acontecido em outro momento. Então, antes de começar o vídeo, se você acompanha o canal e curte os vídeos aqui, já deixe seu like e vamos para o conteúdo. Então, começando aqui pelo Bitcoin, eu vi um padrão que eu nunca tinha visto particularmente e eu quero que vocês comentem aí se isso já aconteceu anteriormente. E o que eu achei muito esquisito é o seguinte: geralmente, quando acontece uma correção muito forte no mercado, o Bitcoin corrige também. Então, no dia de hoje, a gente viu o SP 500 fechando numa queda de quase 6%, o Ibovespa caindo quase 3%, o que para o tamanho do mercado dos Estados Unidos é uma queda muito grande, sem contar que são bolsas que vêm caindo, com exceção do Ibovespa, que começou a cair agora, o SP 500 vem caindo nos últimos dias. E por incrível que pareça, o Bitcoin não caiu nesse momento, no dia de hoje. Ele já vem caindo há um tempo, então ele estava acima dos US$ 100.000 e corrigiu. Pode ser que ele não tenha caído hoje, justamente porque ele já caiu antes dessa queda muito grande no SP 500. Mas o fato é que, pelo menos os outros ciclos, eu me lembro de, nos dias em que o SP 500 estava desabando, o Bitcoin desabava geralmente ainda mais, porque é um ativo mais volátil. Os investidores veem o Bitcoin como um ativo de risco ainda. O que acontece quando o mercado está caindo? Acontece o que a gente chama de flight to quality, ou seja, os investidores eles migram para aqueles ativos que eles julgam mais seguros, que historicamente é o dólar. Então a gente viu aqui o dólar subindo bastante no dia de hoje, 3,77% em 5,84. Então o dólar subiu no dia de hoje, o que é normal nesse período de crise, mas eu achei realmente muito estranho o Bitcoin não caindo. E o Bitcoin, de fato, é uma alternativa a esse sistema financeiro tradicional que tem uma dívida crescente, quase que impagável. Então, na verdade, poderia fazer sentido, mas boa parte dos investidores ainda veem o Bitcoin como um ativo de risco. E uma coisa interessante é que os investidores, as pessoas que estão compradas em Bitcoin hoje em dia são diferentes de antigamente. Então, no início, eram principalmente nerds da computação e pessoas que estão no meio e que conhecem aí libertarianismo, a Escola Austríaca de Economia e por aí vai. Depois de um tempo, alguns investidores começaram a entrar, especuladores e tradando cripto principalmente. E eu acho que esses traders de cripto, entre aspas, geram sim muita volatilidade para o Bitcoin, que são pessoas ali que estão querendo fazer um ganho em moeda fiduciária, em fiat, um ganho rápido e ficar tradando o Bitcoin. Então, se acontece algum estresse no mercado, volatilidade, preço caindo, eles acabam vendendo. Mas tem um terceiro tipo de comprador de Bitcoin, eu acho mais recentemente, que são instituições financeiras, países, instituições financeiras como a MicroStrategy, que também subiu hoje. Então, empresas, ETFs, fundos que não fazem esse trade de Bitcoin tão rápido quanto esses traders aí do mercado cripto, digamos assim. Então pode ser que, de fato, o sentimento em relação ao Bitcoin esteja mudando e algumas pessoas estejam enxergando o Bitcoin como uma alternativa a esse sistema. Sistema das moedas fiduciárias, do famoso papelzinho colorido lastreado em honestidade política. Pode ser que isso esteja acontecendo, mas particularmente eu não sei. Eu acho que existe também uma grande possibilidade de simplesmente o Bitcoin ter antecipado a queda, então a correção começou, se eu não me engano, um pouco antes no Bitcoin, chegou aí num patamar mais baixo e como a correção já tinha acontecido, se manteve estável hoje. Pode ser sim que isso esteja acontecendo. Mas se o Bitcoin descolar dos ativos aqui, a gente vai verificar isso na semana que vem. Se o Bitcoin descolar, então, enquanto o SP 500 está caindo, Bitcoin está subindo, isso vai ser realmente fantástico. Por quê? Porque quando entra liquidez no mercado, quando as taxas de juros
são reduzidas e quando a base monetária aumenta, o Bitcoin sobe de forma mais acentuada do que empresas de tecnologia, Nasdaq, por aí vai. E se ele subir também quando o mercado está caindo, a gente tem aí de fato um ativo anticíclico e isso aí vai mudar muito a forma que as pessoas enxergam o Bitcoin, vai ser muito interessante no meu ponto de vista. Então, saberemos na semana que vem. Pode ser que tenha sido só uma correção antecipada, mas veremos então o que vai acontecer. Bom, eu quero trazer aqui também o VIX, que é um índice de volatilidade nos Estados Unidos, que atingiu um patamar muito alto, então de 45,31, com uma subida absurda aí nos últimos dias, de mais de 50%. E se vocês observarem quando que isso aconteceu no passado, então em 2020, num crash que a gente teve de 2020, em 2008 também. Então, desde 2020 e 2008, o VIX, esse índice de volatilidade dos Estados Unidos, não alcançava esse patamar. E se a gente observar aqui, foram exatamente nas últimas crises. Então, em 2020, que foi uma crise mais rápida, em 2008, que é a famosa crise do subprime. Então, é interessante esse indicador e é um ponto de atenção aí para quem está no mercado. SP500, então, com uma queda significativa, e se a gente observar aqui desde o fundo, desde 2008, o índice esticou bastante, principalmente com as políticas de quantitative easing aqui que eu mostro na tela do Banco Central dos Estados Unidos, então que aumentou as reservas de dólar, aumentou o M0, basicamente imprimiu dinheiro aí em termos coloquiais e de uma maneira absurda aqui, né? E também baixou taxa de juros. E o que pode ser, então, que o Trump esteja querendo com tudo isso? Recentemente, no último mandato do Trump, olha só que interessante, foi aqui em 2020. Em 2020, a gente teve um padrão parecido com o padrão que a gente está tendo agora em relação à taxa de juros e também aos mercados dos Estados Unidos que despencaram em 2020. Mas qual que é a diferença então? A diferença é que em 2020 o Trump estava no final do seu mandato. E querendo ou não, o que boa parte das pessoas considera na hora de fazer o seu voto é como está a economia. E no caso da última eleição nos Estados Unidos, em 2020, sem entrar em polêmicas, de o quão confiável foi a eleição, mas o fato é que muitas pessoas levam em consideração a situação atual da economia na hora de fazer o seu voto, e o problema aí, a recessão aconteceu próximo do final do mandato de Donald Trump na última eleição. Então, 2020 começou, se estendeu aí durante mais alguns anos, e nas eleições aí era um cenário conturbado, então. E o que pode ser que esteja acontecendo agora? Pode ser que o Donald Trump saiba que a dívida está crescendo bastante, a gente está passando por mais um ciclo de aumento na taxa de juros e redução da taxa de juros depois de começar aí um aperto no crédito, e esteja antecipando então a crise para um momento presente, que é o início do mandato dele. A crise provavelmente, se o padrão seguir, vai desencadear os juros baixos aqui no Banco Central, então pode ser que o Banco Central volte a baixar de forma mais intensa os juros, a imprimir dinheiro, e fazendo isso, então, a gente pode ter, como aconteceu nas últimas vezes, mais um aumento absurdo aí do SP500. Isso aconteceu em 2008, isso aconteceu em 2020, e se acontecer, então, Trump acaba de assumir, temos uma queda, e nos próximos anos o SP500 se recupera e atinge novas máximas históricas, e o Trump vai poder dizer que a economia está muito bem. Lembrando que eu estou fazendo uma análise sem juízo de valor aqui. Eu, particularmente, não gosto da ideia de tarifas. Existe toda a questão da negociação, mas quem acompanha o canal sabe que a minha visão do ponto de vista de economia é que quanto mais fácil forem as trocas voluntárias, melhor é para a economia. Então tem a questão da negociação também, veremos se será uma forma
efetiva de negociar com outros países com o objetivo de baixar a taxa nos outros países. Se isso acontecer, pode ser interessante, mas o que a gente vê é um caos bastante grande no mercado nas últimas semanas com a questão das tarifas e não poderia ser diferente, porque mais tarifas é mais dificuldade para fazer negócios, é economia mais parada e isso gera menos desenvolvimento econômico no mundo inteiro. Então, isso não poderia acontecer de uma forma diferente. Pode ser que de fato o Trump está querendo antecipar aí, então, essa recessão, esse crash, para que o Banco Central possa voltar a baixar a taxa de juros, imprimir dinheiro e gerar novas máximas aqui. Sem contar a questão da negociação. Faz sentido isso? O que vocês acham? Coloquem nos comentários. Mas é uma possibilidade. Pode ser que não, pode ser que simplesmente ele esteja impondo tarifas, está derrubando o mercado e isso é algo ruim. E, enfim, veremos aí nos próximos episódios. Aqui, então, o clássico print da dívida dos Estados Unidos, que já passa de 36 trilhões de dólares. E aí a gente, na verdade, continua com esse problema mais para frente. Então, se o Banco Central baixar a taxa de juros, imprimir dinheiro, provavelmente a gente vai ter com juros baratos mais empresas, mais pessoas captando recursos, aumentando o crédito, aumentando essa dívida. Mas a gente sabe que políticos eles têm um horizonte aí de interesse de 4 anos, que é o período do mandato deles. Inclusive Hans Hermann Hoppe fala em um dos livros que esse é um dos problemas do sistema atual, que é justamente o fato de que o governante ele pensa no mandato dele. Então, se o Trump baixar a taxa de juros, imprimir mais dinheiro, ter novas altas aqui no mercado financeiro, conseguir de repente negociar com outros países uma redução de tarifas e talvez até trazer algumas empresas para os Estados Unidos e empurrar o problema da dívida, que é quase insolúvel, para o próximo governante. Talvez ele faça isso, talvez essa seja a intenção dele. Novamente, não estou dizendo que isso é bom, porque o problema da dívida é realmente muito grande. Pode ser que o sistema acabe colapsando de uma forma mais abrupta, e isso pode ser bem ruim para todo mundo que basicamente paga imposto. E isso afetaria o mundo inteiro, porque os Estados Unidos acaba mandando na economia mundial, ainda é a maior potência global. Mas a gente vê então, para finalizar o vídeo com uma energia mais positiva, a gente vê o Bitcoin surgindo, talvez cada vez mais, como uma alternativa a esse sistema. Veremos então nas próximas semanas se o mercado continuar caindo, será que o Bitcoin vai acompanhar ou não? Também quero saber a opinião de vocês, se o Bitcoin vai continuar caindo junto com o mercado ou não, ou será que toda essa tendência vai ser revertida na semana que vem? Bom, então é isso, essas duas análises aí da estratégia do Trump e desse comportamento atípico do Bitcoin, que não está caindo junto com o mercado, as ideias aí, são as ideias que eu gostaria de trazer no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, então, se vocês gostaram, já deixem seu like, inscrevam-se no canal e fiquem à vontade na seção dos comentários, cliquem no sininho também para não perder nenhum vídeo. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.